Você que tem aí a palavra de Deus, abra no livro do profeta Jeremias, capítulo 26, no versículo 2. E assim que você achar, veja se a pessoa ao teu lado está sem a palavra de Deus e se aproxime dessa pessoa para ela acompanhar a leitura. Acharam? Jeremias, capítulo 26, versículo 2. Está escrito assim: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor, e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nem uma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Amém, igreja? Preste atenção que eu vou ler de novo. Aqui é Deus falando. Deus falando com o profeta, mandando ele ficar ali no átrio da casa do Senhor, pregando a palavra, para que todos os que entrem ouçam. E Deus tem um objetivo com a pregação. Então eu vou reler o versículo 2, preste atenção. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não esqueças nem uma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Muito bem. Agora eu vou reler o versículo 3 e você em seguida repete, tá bom? Você vai repetir o que Deus falou. Vamos lá. Bem pode ser, mais alto, bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então vamos desocupar as nossas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas possível para essa palavra. Mas tem que ser uma grande salva de palmas. Abra sua boca e glorifique a Deus enquanto você aplaude. Diga glória a Deus. Diga glória, glória, glória a Deus. Direto para o céu. Diga assim: bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Isso, dá glória e aplaude. Dá glória e aplaude. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós estamos dentro da tua casa. A tua palavra vai ser pregada agora. Use os nossos lábios para falar. Fala através da nossa boca. Faça com que o povo ouça. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Retira todo impedimento à pregação da tua palavra. E fala a cada vida aqui presente, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar. O profeta Jeremias, ele vai ser chamado para uma missão designada pessoalmente pelo próprio Deus. E quando ele foi chamado, ele ainda era muito jovem. Veja no capítulo 1, no versículo 4, a primeira vez que Deus falou com Jeremias. Nós lemos o seguinte: assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Ele era tão jovem, ele achava que não tinha preparo, e nem gabarito, nem experiência para aquela chamada, para ser um profeta. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor:
eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia, foi nesse dia que ele foi constituído como profeta, como pregador. Ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Quer dizer que Deus deu um poder extraordinário ao profeta Jeremias, tendo ele autoridade para até destruir nações, ou até para edificar nações. E essa aparente dupla e contraditória função do profeta Jeremias, parece que não tinha muito sentido, mas ia de acordo com o nome dele. Porque eu gostaria que você anotasse aí o que significa o nome Jeremias. Tem 4 significados o nome Jeremias. Os tradutores não sabem o significado correto do nome dele. Então você anote os 4. Então Jeremias quer dizer: o Senhor estabelece e o Senhor exalta. Você vê só? No versículo 10 que nós lemos: ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O nome dele, então, além de o Senhor estabelece ou o Senhor exalta, ainda quer dizer: o Senhor solta e o Senhor arremessa. Quer dizer que ele era um profeta que podia soltar e podia prender. Podia arremessar e podia reter. Podia plantar e podia arrancar. Podia edificar ou podia destruir. Um poder que ele teria agora nos lábios. E foi dado um poder extraordinário quando Deus, pessoalmente naquele dia, tocou nos lábios de Jeremias e disse: não temas, porque eu estou contigo e eu coloco agora as minhas palavras na tua boca. Eu quero que você vá para toda a nação e fale. Tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Então, o profeta Jeremias ficou à disposição de Deus. Ele era um repetidor. É como se Jeremias fosse um rádio. Ele recebia uma mensagem, é como se ele fosse uma antena. Ele recebia a mensagem de Deus e ele, como se fosse então um microfone, um alto-falante, ele se apresentava diante das pessoas e falava: assim diz o Senhor, e liberava a palavra. Mas a pregação de Jeremias era toda constituída. Se você ler o livro inteiro, você vai ver que ele fazia uma pregação apoiada num compromisso que Deus já tinha determinado na sua palavra. Jeremias conhecia bem a palavra de Deus, apesar de ser jovem, e ele sabia como que funcionava a bênção ou a maldição. Se a pessoa ou a nação fosse obediente, então Deus mandaria as bênçãos. Se a nação ou a pessoa fosse desobediente, então viriam as maldições. Ele, sabendo disso daí, ele ia e profetizava. Ele ia e falava. E ele vai dizer, entre outras coisas, que se o povo não se arrepender, o rei da Babilônia virá contra Judá, vai aprisionar o rei, vai queimar o templo e a cidade, vai matar as pessoas, e a cidade e Jerusalém, Israel e Judá ficarão sobre o domínio de Nabucodonosor durante 70 anos. 70 anos. Veja que são profecias fortíssimas, gravíssimas, mas ele tinha agora na boca autoridade para profetizar o bem ou o mal. E o mal iria acontecer se o povo continuasse rebelde, desobediente. E o bem e o mal seria evitado se o povo ficasse no compromisso com Deus. No que Deus apoia essa relação, que continua valendo até hoje? No que Deus apoia esse relacionamento de obediência e bênção e desobediência e maldição? Na sua palavra. Deus diz: se você me servir, então te abençoarei assim, assim, assim. Mas se você me abandonar e me trocar por falsos deuses, então todas essas maldições virão sobre ti. Mas para a gente não ler todas as bênçãos e todas as maldições que são extensas, nós vamos pegar um resumo que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, no versículo 25 em diante. Vamos pegar esse resumo aqui. E a pregação de Jeremias vai se apoiar durante 40 anos
durante 40 anos, vai se apoiar nisso aqui, ó. Deuteronômio 4, 25 em diante. Deus falando: quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. Então, aqui tem um resumo. Se você desobedecer a Deus, adorar falsos deuses, então as pragas, as maldições virão contra ti, e você vai ser espalhado da terra. Você vai perder o teu lugar, e você vai ser de todo destruído. Aqui, quando disse eu vou espalhar vocês entre todas as terras, está falando de exílio. A pessoa fica fora do seu lugar. Versículo 28. Deus disse assim: e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Já que vocês não querem me ouvir, diz o Senhor, e vão adorar os falsos deuses, as imagens de escultura, então eu vou espalhar vocês para um lugar onde ninguém me conhece. Todo mundo adora falsos deuses, e ali vocês vão ficar se ajoelhando na frente de pau, de pedra, de madeira. É assim que vai ser. Muito bem. Esse é o resumo da pregação de Jeremias. Era nisso que ele apoiava a sua mensagem. Ele dizia para Judá: se vocês não se arrependerem, o rei da Babilônia virá aqui. Ele vai matar os nossos reis, os nossos nobres, os nossos filhos, vai nos levar como escravos para a Babilônia, e vamos ficar ali durante 70 anos servindo o rei da Babilônia. Vai ficar no exílio, numa terra distante, ali naquele centro de ocultismo do mundo. Mas quando você lê em Deuteronômio, versículo 29, você vê que Deus, apesar de entrar com juízo, ele entra com a esperança também. Então a pregação de Jeremias também é uma pregação esperançosa. Porque olha o que diz o versículo 29. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou a teus pais. Então Moisés escreveu isso, Jeremias conhecia essa palavra e pregava. Em resumo, essa era a pregação de Jeremias. Porque o povo estava deixando o verdadeiro Deus e estava adorando deuses estranhos. Os pecados que o povo estava cometendo eram principalmente idolatria, rebeldia e dureza de coração. Então, vamos aí anotar agora os pecados que Jeremias vai denunciar o povo. Porque Deus não entra com juízo, Deus não entra com sentença sem esclarecer o pecador. Deus mostra claramente o que a pessoa está fazendo de errado e o que ela precisa corrigir. Então, Jeremias, sendo usado por Deus, vai combater a idolatria daquela época. Estão adorando falsos deuses, imagens de escultura. Então, veja comigo no profeta Jeremias, no capítulo 16, no versículo 10. Deus falando com ele, e Jeremias anunciando para o povo. E será que, quando anunciares a este povo todas estas palavras, e eles se disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade? E qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram, e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha palavra não guardaram.
e vós fizestes pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para não me dar ouvidos a mim. Então, Jeremias, pode pregar isso para o povo. Eu quero que o povo veja que eles estão se ajoelhando diante de imagens, e eu não aprovo isso. Explica para as pessoas que eu não quero isso. Muito bem, idolatria. Outro pecado do povo, que Jeremias vai ter que denunciar. O povo não quer ouvir. Deus está mandando a palavra por um profeta, que apenas repete o que Deus fala. Quer dizer que não ouvir o profeta é não querer ouvir Deus. Isso é um pecado imperdoável. Qual é a pessoa que pode dizer, não quero ouvir Deus falar? Não quero saber o que Deus pensa. Não quero saber o que Deus diz. É um pecado gravíssimo. É uma rebeldia. Então aí no profeta Jeremias mesmo, no capítulo 13, no versículo 15 até o 17. Olha só. Escutai e inclinai os ouvidos e não vos ensoberbeçais. Isto é, não fiquem com orgulho. Porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e reduza a escuridão. E se isso não ouvirdes, diz Deus, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Então o povo não quer ouvir. Deus está falando, e Deus está dizendo, se vocês não quiserem ouvir o que eu tenho para dizer, eu vou chorar por causa de vocês. Imagine Deus chorando. Deus dizendo, eu vou chorar em oculto, em lugares ocultos eu vou chorar por tua causa. Porque eu sei o mal que vai te acontecer, porque você não quer ouvir a minha palavra. Você sabe quando o Senhor Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura? É porque existe um juízo determinado. Existe algo ruim reservado para os ímpios, para os maus, para os desobedientes, para os idólatras. E se a pessoa não quiser ouvir Deus, Deus chora. Porque Deus sabe que a pessoa está caminhando para aquele lugar ruim, reservado para os maus. E a pessoa vai naquela direção, mas ela vai porque quer. Porque de uma maneira ou de outra, Deus envia mensageiros para falar com a pessoa. A pessoa atende se quiser, mas se ela não atende, Deus lamenta. Deus não tem prazer na morte de ninguém, mas esse milagre não dá para Deus fazer, entendeu? Deus salvar o ímpio que não se arrepende. Não há como. Não há como. Deus não tem como salvar um pecador que não se converte, que não ouve, que não obedece, que é rebelde. Não dá. Então Deus chora por causa disso, porque para a pessoa ser salva, para a pessoa escapar daquele juízo tenebroso que está reservado, a pessoa tem que se arrepender. Deus só pode livrar a pessoa daquele destino cruel que está sentenciado se a pessoa mudar de ideia. Então o pregador está falando isso, muito bem. E o pecado de não querer se converter mesmo depois de ouvir. Então aqui mesmo você vai ver o profeta Jeremias, no capítulo 25, a partir do versículo 4. Olha só, a pessoa não quer ouvir, não quer se converter. Então, vou ler o versículo 4. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais de século em século e não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos para que não vos faça mal.
Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutaste as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas estas nações ao redor, e os destruirei totalmente e pô-los-ei em espanto e em assobio e em perpétuos desertos, e farei perecer entre eles a voz de folguedo e a voz de alegria e a voz do esposo e a voz da esposa e o som das mós e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. O mal está profetizado, porque a pessoa não quer se converter. E Deus está dizendo o que vai acontecer. O profeta Jeremias, ele vai continuar fazendo essa pregação, inclusive por escrito. E ele faz uma pregação por escrito, que acaba chegando na mão do rei de Judá. Tudo que ele pregava publicamente na praça, ele tem o trabalho de escrever num livro, que vai parar lá na mão do rei de Judá. E olha o que esse rei vai fazer. Ele vai queimar o livro do profeta Jeremias. Ele está com o coração tão endurecido, que não quer saber do juízo de Deus, nem da palavra de Deus, não quer se converter. Ele vai queimar a palavra de Deus. Quer dizer, esse é um absurdo total. A pessoa queimar a palavra de Deus. Então vamos ver isso lá no capítulo 36 de Jeremias mesmo, no versículo 26. Está escrito assim: antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, e a Seraías, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidel, que prendessem Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha-os escondido. O versículo 25 está escrito assim, ó: posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, e ele não lhes deu ouvidos. O rei queimou. E ainda mandou prender o Baraque, mandou prender o Jeremias. Falou: prenda, prenda, porque eles estão escrevendo coisas aqui que eu não concordo. E o rei queima o rolo do profeta Jeremias. Agora não é porque a palavra foi queimada que Deus vai deixar de enviar a palavra. Versículo 27. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo, com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda outro livro e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. O livro que você está lendo agora é o segundo livro. Porque Deus deu ordem para Jeremias, ele queimou o primeiro, estou mandando você escrever tudo de novo. É esse livro que está na tua mão, é isso que nós estamos lendo agora. Então você vai ver que a palavra agora, a resistência é tão grande que ela é queimada. Mas isso parece que não satisfaz o rei. Há um complô contra Jeremias. Veja no capítulo 37, versículo 15, Jeremias vai ser preso agora. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias e o feriram, e o puseram na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Jeremias vai ser preso e ficou ali muitos dias. E o rei Zedequias, de Judá, manda soltá-lo. E o rei lhe perguntou em sua casa, eu estou lendo o versículo 17, ó. O rei que mandou soltar Jeremias. Então o rei lhe perguntou em sua casa em segredo, dizendo: há alguma palavra do Senhor? E disse Jeremias: há. E disse ainda: na mão do rei da Babilônia serás entregue. Ele profetizou para o rei Zedequias, que o tirou da prisão, porque o rei quer ouvir uma palavra boa. Ô Jeremias, eu te tirei da cadeia, será que Deus tem uma palavra boa para mim? Há alguma palavra de Deus para mim? O rei não gostou dessa palavra. Agora, Deus não quer saber se a pessoa gosta ou não da palavra. Preste atenção nisso. Deus não está enviando a sua palavra para ficar adulando as pessoas, para ficar agradando o pecador. Tem gente que diz: não, pode fazer isso que não tem perigo.
Pode fazer isso que não faz mal. Tem gente até dizendo que Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Tem religião cristã afirmando que Deus, imagina, Deus vai mandar alguém para o inferno, para destruição? De jeito nenhum, Deus é amor. A pessoa acredita nisso. Só que a palavra de Deus, quando ela vem dura, ela vem pesada. Vai acontecer isso com você. O rei Zedequias, ele não gostou dessa palavra. Agora você que está me ouvindo aqui, meu querido e minha querida, o que isso importa para você? Importa muito. Porque Deus está enviando uma mensagem agora diretamente do céu. E Deus está usando a minha boca para repetir isso para você. Portanto, não adianta ficar com raiva do pregador, porque o pregador não tem nada a ver com isso. O que está sendo falado agora é a palavra de Deus. Existe uma palavra de Deus para a tua vida? Sim, a palavra de Deus é essa: eu quero te salvar. E para eu te salvar, eu quero que você se arrependa dos seus pecados e receba meu Filho Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Porque se você não fizer isso, você será destruído no final. É uma palavra dura. Ah, mas eu não concordo. Pois é. O rei aqui não concordou. Jeremias ficou sendo marcado. E depois disso ele vai ser lançado agora numa cisterna. Num poço que não tinha água, só lama. Veja, olha onde Jeremias vai parar. É o único profeta verdadeiro que está ali naquele tempo, naquela geração. Todos os outros profetas dizem: Jeremias mente. Jeremias, ele não profetiza a verdade. Eu sim sou profeta. E eles contradizem Jeremias. Não vai acontecer nada disso do que Jeremias está falando. Jeremias chega ao ponto de dizer para um profeta: como você mentiu, você vai morrer. E aquele profeta falso morre no mesmo ano. Nem assim o povo se converte. A pressão em cima de Jeremias é tão grande que ele agora vai ser lançado nessa cisterna. Veja no capítulo 38, no versículo 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Amado, pensa bem. É o único profeta verdadeiro que está ali. Tudo que ele está profetizando vai acontecer. Zedequias vai ser entregue para o rei da Babilônia. Jerusalém vai ser destruída. As casas vão ser queimadas. O templo vai ser destruído. Quem vai fazer isso é o rei Nabucodonosor. O cativeiro e o exílio vai durar 70 anos. Tudo vai se cumprir. É o único profeta verdadeiro. E ele fala só o que Deus está mandando. E o que fazem com ele? Prisão. E agora o jogam dentro do poço, dentro da cisterna, onde só tem lama. Eles descem Jeremias lá dentro. E é interessante que Jesus, quando foi preso, naquela noite que ele foi traído, colocaram ele também numa fossa dessa. Só que não tinha lama, era uma fossa seca. Eu vi lá na casa do sumo sacerdote Caifás, que tem em Jerusalém. Então eles tinham esse costume mesmo, pegar a pessoa, jogar dentro de um poço. Só que o poço que jogaram Jeremias está cheio de lama. E Jeremias fica lá dia e noite. Você imagina, frio, atolado na lama, sem comida, sem água, dia e noite, vários dias. O que você acha que está passando na cabeça do profeta Jeremias? E nós, o que nós achamos disso? Poxa, peraí, se Deus está usando a boca do profeta para falar, como é que Deus permite que os homens maus façam isso com um profeta que é dele? O certo seria que Deus entrasse em ação naquela hora e destruísse os maus. Mas ali está o profeta atolado na lama, sem cama, sem comida, sem água, dia e noite, naquele frio. Mas será que Jeremias, naquele momento, pensa em alguma coisa? Talvez. Talvez Jeremias estivesse pensando: que ministério meu? Eu sou uma voz pregando no deserto. Ninguém ouve a minha pregação.
Ninguém me atende. Eu prego, e o pessoal só me persegue. Ninguém acredita no que eu estou falando. Qual é o estado de espírito de Jeremias? Puxa vida, por que Deus não me tira daqui de dentro? Você pensa que Jeremias não ficava olhando para o alto, na abertura daquela fossa, olhando para o alto e falando, meu Deus, repara essa injustiça. Eu estou pregando tua palavra, olha onde os homens maus me jogaram. Mas Deus estende a mão para tirar? Deus faz alguma coisa? Não, o homem está lá dentro. Isso é um mistério. Porque quem prega a palavra, ou quem está vivendo a palavra, pode ter certeza que vai haver perseguição. O Senhor Jesus disse o seguinte, em Mateus capítulo 5, verso 11, bem-aventurados sereis vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Existe uma perseguição, sim. Existe muita luta aqui na terra. E por causa da perseguição, por causa da luta, a palavra tem que parar. Porque estão queimando a palavra de Deus, a gente tem que ficar quieto. Queimaram o livro, escreve de novo. Se jogaram no calabouço, não tem problema. Quando você sair daí de dentro, continua pregando. Meu amado, minha amada, Deus se constituiu nesta terra como um atalaia. Deus te tirou do mundo, Deus te chamou, Deus te conhece desde quando você estava no ventre da tua mãe. Ainda que te persigam e te maltratem, não tema. Ainda que você esteja no fundo do poço, não se preocupe, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus vai te dar essa vitória. O inimigo não vai prevalecer contra a tua vida. Jeremias está passando um mau bocado agora. Estou no fundo do poço por causa da palavra de Deus. Por causa disso, e aqui no fundo do poço, um homem chamado Ebed Meleque, veja, estou no Jeremias capítulo 38, verso 8. Esse homem que era estrangeiro, ele se compadeceu do Jeremias, porque não tinha ninguém para apoiar Jeremias. E ele foi lá falar com o rei. Logo Ebed Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei dizendo, ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. Então esse Ebed-Meleque, um etíope, vai e tira Jeremias com a ajuda de 30 homens. Aí eles, depois de puxar Jeremias para fora, Jeremias ficou lá no átrio da guarda. Continuou prisioneiro. Só não estava dentro do calabouço, mas continuou preso. Aí o rei quis falar com o profeta de novo. Veja o versículo 14. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias o profeta, a terceira entrada que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias, pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. O que esse rei está querendo, hein? Esse rei está querendo saber com o profeta se Deus mudou de ideia. Ao invés dele, o rei, mudar de ideia, ele quer que Deus mude de ideia. E ele pergunta para o profeta, não me encubras nada. Mas o Jeremias, já sabendo que a perseguição era grande, o Jeremias falou para o rei Zedequias, se eu te declarar, com certeza não me matarás, e aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Se eu te falar, você não me mata? E se eu te declarar, se eu te aconselhar, você vai ouvir agora? Você vai ouvir agora, rei? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo, vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Qual é a condição? Ouve a palavra. Rei, se entrega voluntariamente, e você vai salvar a tua vida e esta cidade, e toda a tua casa.
E você vai viver junto com a tua casa. Você não vai ser queimado, nem a cidade vai ser queimada. Você viverá. Mas, versículo 18, se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Quer dizer, a advertência. A quem cabe decidir? A pessoa. Escolhe, o que você quer fazer? Se você fizer assim, te acontece o bem. Se você resistir, te acontece o mal. Versículo 19. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Você acredita que esse rei, ele tem mais medo dos homens do que de Deus? Você acredita que o medo dele é ser zombado do que ser morto? E você acredita que hoje há pessoas nesta mesma situação? Pessoas que pensam assim: o que o pastor está falando, eu estou entendendo. Se eu não receber Jesus como meu Salvador, eu vou ser queimado no final, vou ser destruído. Se eu receber Jesus como Salvador, como meu único Salvador, eu vou ser salvo e a minha casa também. A minha família vai ser abençoada. Puxa, mas eu tenho vergonha. O que os meus vizinhos vão falar, hein? O que os meus parentes vão dizer? O que os meus colegas de trabalho vão comentar, dizendo que agora eu virei crente? Olha aqui, ó. Esse rei Zedequias, ele tem receio dos outros homens. Ele tem medo de ser escarnecido. Veja, esse homem aqui, esse rei, ele prefere rejeitar a palavra de Deus do que eventualmente sofrer qualquer zombaria de outras pessoas. E esse rei aqui, ele vai sofrer um juízo agora gravíssimo. Ele vai padecer tremendamente. Olha o que vai acontecer com ele e veja que ele não é inocente. Quantas vezes ele já chegou para o profeta e falou: Deus tem uma palavra para mim, profeta? Ele quer que Deus mude de ideia. Ele não quer mudar de ideia, ouvir Deus. Ele quer que Deus mude. Só que Deus não vai mudar. Deus é imutável. O juízo que está determinado é imutável. O inferno não apagou, não, gente. O inferno não foi revogado. O inferno não foi extinto. E se você quer saber a verdade, quanto mais nos aproximamos do juízo, mais quente, mais tenebroso está aquele lugar. As chamas estão cada vez maiores, porque Deus não extinguiu o inferno. Está lá para os ímpios, para os maus. E as pessoas estão querendo que Deus fique mais liberal. As pessoas estão esperando que Deus mude de ideia. Deus não vai mudar de ideia. É o homem, é a mulher que tem que mudar de ideia. E esse rei aqui, apesar de ouvir a pregação e tudo que vai acontecer com ele, se ele não se converter, se ele não se arrepender, ele continua do mesmo jeito. Agora você vai ver a desgraça dele. Profeta Jeremias, capítulo 39. Vamos ler a partir do versículo 1. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Tudo aquilo que Jeremias dizia: olha, o rei Nabucodonosor vai cercar essa cidade com seu exército, vai destruir tudo. Isso vai acontecer. Vocês têm que me ouvir, vocês têm que se arrepender. Não, mas eles rejeitaram a palavra, taparam os ouvidos, rejeitaram a Deus, não quiseram se converter, até que se cumpriu a palavra. Olha aqui, ó. Só que aqui era tarde demais. O mal já estava às portas, a cidade de Jerusalém já estava cercada. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Que brecha é essa? A cidade era toda murada. O exército de Nabucodonosor conseguiu abrir um buraco, uma brecha no muro para o seu exército entrar. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Olha, fugiram, os homens fugiram. Se os homens fugiram, quem que ficou na cidade? As mulheres, os velhos.
Os fracos, os indefesos, os homens de guerra fugiram. Então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Eles fugiram. No livro de Crônicas fala melhor do que vai acontecer ali com quem não fugiu da cidade. Explica direitinho. Veja o segundo livro de Crônicas, capítulo 36, versículo 11. Olha só o que acontece. Como todo o povo vai perecer por causa da rebeldia. Você vai ver que sofrimento indescritível. Acompanhe comigo, segundo Crônicas 36, versículo 11. Porque aqui está resumido, em Crônicas vem mais detalhado. Olha o que eles fizeram. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não se converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor, Deus de seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Deus mandou a palavra, Deus não queria destruição. Versículo 16. Porém zombaram dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Chega uma hora que não tem mais pregação. Chega uma hora que o tempo esgotou, não tem mais arrependimento, nem tempo para conversão. Não há mais remédio. Essa hora está se aproximando novamente. Versículo 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos os deu nas suas mãos, e todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia, e queimaram a casa de Deus, e derribaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Tudo destruído, tudo queimado. Para que Deus vai querer que haja uma igreja, um santuário, se o povo não ouve a sua palavra? Para que Deus quer igreja na terra, se as pessoas não ouvem a palavra de Deus? É um absurdo a destruição do templo de Jerusalém por Nabucodonosor. Mas pensa bem, aquilo era só fachada religiosa. O povo ia para a igreja para dizer que era religioso, mas querer obedecer a Deus, querer se converter, ninguém queria. Então para que Deus quer uma casa que ninguém tem o temor dele, ninguém ouve? Então pode queimar a casa também, pode destruir a casa. Voltem lá comigo no profeta Jeremias, então, no capítulo 39. Nós vimos que os homens da cidade fugiram, e o exército dos caldeus entrou lá, matou homens, mulheres, crianças, idosos, decrépitos, jovens, não poupou ninguém, colocou fogo no santuário, queimou Jerusalém, destruiu as casas, e os homens fugiram. Mas eles pensam que vão escapar? Veja o versículo 5. Estou em Jeremias capítulo 39, verso 5. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. Ninguém escapa. O rei da Babilônia aqui representa Deus, ao mesmo tempo representa o rei Jesus que vai voltar. Veja que ele traz aqueles que estão fugindo, traz para um juízo, e faz o juízo e profere a sentença. Deus vai fazer tudo isso igual. Essa palavra é profética. E olha a sentença que houve sobre ele. Versículo 6. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. O rei matou todos os nobres.
e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Olha o que acontece com Zedequias. O profeta tinha falado: você está esperando luz? Se não se converter, vai vir as trevas. Você vai ser entregue na mão do rei da Babilônia. E agora ele foi entregue. Só que o rei da Babilônia, antes de fazer qualquer coisa com Zedequias, manda trazer os seus filhos, os filhos de Zedequias, e eles são degolados na presença do rei Zedequias. O rei Zedequias não pode fazer nada. Os filhos estão morrendo por causa dele. Ele não quis se arrepender, não quis se converter. Agora ele está vendo os filhos serem degolados e morrerem ali na frente dele. Ele vê todos aqueles conselheiros que diziam: Jeremias não é de nada não, Jeremias não é profeta. Ele vê todos os nobres serem mortos também na sua presença. E essa é a última imagem que ele vai ter deste mundo. Porque em seguida seus olhos vão ser vazados. Ele vai ser acorrentado. E vai ser mantido preso em escuridão total. E qual é a última lembrança que ele tem? Os filhos sendo degolados. Os filhos sendo assassinados. Os amigos morrendo. Por quê? Porque ele não quis se converter. Onde o rei Zedequias está agora? Em trevas, em sofrimento. E vai ficar assim até o dia da sua morte. Amados, Deus não queria que o Zedequias morresse. Deus não queria que os filhos de Zedequias morressem. Por isso que Deus mandou o profeta até madrugando ali e falando: se converte, volta atrás, se arrepende. Mas ele ficou com vergonha, ele não quis. Agora, quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem usado mensageiros da madrugada para falar com você? Quantas vezes Deus tem usado profetas e pregadores para falar com você? Você acha que Deus quer que você vá para o inferno? Você acha que Deus quer que você vá para as trevas exteriores? Deus quer que você mude de direção. Mas se você não se arrepende, se você não se converte, Deus não pode fazer nada, porque o juízo já está proferido. Do mesmo modo que a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, não creia e será condenado tu e a tua casa também. Porque se na tua casa não tem a palavra de Deus, se você não se converte, toda a tua família vai perecer. Imagine que cena horrível para você ver os seus familiares indo para o inferno. E você mesmo naquele lugar de tormento, naquele lugar de trevas, de ranger de dentes. Jesus disse ali: o bicho não morre, o fogo não apaga. Imagine você naquele lugar. Agora imagine você naquele lugar de tormento e pensando assim: poxa, o pregador falou, eu estava lá naquela noite, era um aviso de Deus para mim. Deus não querendo que eu pereça, Deus não querendo que eu vá para o inferno, Deus mandou o pregador para falar comigo. E por que naquela hora eu não ouvi? Por que naquela hora eu não ergui a minha mão e não recebi Jesus como meu Salvador? Só que a hora que você estiver lá naquele lugar de tormento, você vai ver que é tarde demais, porque ali não há mais remédio. E não adianta a tua família acender vela em intenção da tua alma. Não adianta pagar em missa de 7º dia, de 1 mês, de 6 meses, de 1 ano. Porque ainda que queimem todas as velas do universo, você vai continuar preso naquele lugar de tormento. Lá você vai ver que não há mais remédio. Mas se você quer ouvir o pregador, e se você quer ouvir a palavra de Deus que está sendo proferida agora para a tua vida, meu amigo e minha amiga, levante a tua mão e receba Jesus Cristo como teu único Salvador, e o teu nome vai ser escrito no livro da vida, e você vai ser salvo pelo poder de Deus. Se você se arrepender agora, você será salvo. O profeta Jeremias viu acontecer todas as profecias que ele profetizou. Agora deixa eu te dar um detalhe importante, viu? Durante 40 anos, Jeremias pregou a mesma mensagem e ninguém ouviu.
Jeremias estava vivo quando todas as profecias se cumpriram. Ele não vai morrer. O rei da Babilônia vai mandar proteger Jeremias. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Aquele homem que tirou Jeremias do poço, aquele etíope, o Meleque ele vai ser salvo também. O rei da Babilônia não vai tocá-lo, porque o profeta disse: você fez isso por mim, assim diz o Senhor, você não perecerá. Porque creu, veja só, porque creu, aquele homem ele vai ser salvo porque creu. É bom até frisar isso. Vamos lá. Vamos, Jeremias 39, versículo 16. Ó Deus falando aqui, ó. Para aquele homem que tirou Jeremias do fundo do poço, para que ele não morresse. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. O Ebed-Meleque vai ser salvo não apenas porque ele tirou Jeremias do fundo do poço, ele vai ser salvo porque confiou no Senhor. Ele vai ser salvo pela fé. Confiar no Senhor. Receber Jesus como único Salvador. Isso garante para você a salvação. A destruição não poderá te tocar. Se você ouviu essa mensagem, se você entendeu essa palavra que Deus mandou para a tua vida, e se você entendeu que é mais um aviso de Deus para você, talvez o último aviso, imagine se eu prego hoje, você ouve essa palavra e se rebela: não quero saber não. E essa noite mesmo pedem a tua alma. Imagine você de repente abrir os teus olhos num lugar de tormento e pensar que estava tão perto da salvação e foi parar naquele lugar de tormento por rebeldia, por não querer ouvir. Imagine. Deus chora escondido, não chora? Não é motivo para Deus chorar escondido? Você ouviu uma palavra dessa e não crer? Você ouvir uma palavra dessa e não se arrepender? Você ouvir uma palavra dessa e não receber Jesus como teu único Salvador? Você vai para o inferno. Mas Deus chora escondido por tua causa, porque Ele não pode te tirar do inferno. Ele não pode. Sabe por que não pode? Porque no inferno você vai estar cheio de pecado. E Deus não pode pegar uma pessoa que está no inferno cheia de pecados e levar para um lugar onde o pecado não entra. Mesmo que Deus quisesse, não dá para salvar quem está no inferno. Uma vez no inferno é para sempre. Por isso que Deus chora. Só depende de você mudar a direção. Por isso que Deus falou para o pregador, para Jeremias: prega, Jeremias. Não te esqueças de nenhuma dessas palavras. Porque quem sabe eles ouvirão e se converterão a mim. Vai, Jeremias, prega. Por que Deus está insistindo com você, nos mandando pregar? Porque Deus te ama. Deus não quer que você vá para o inferno. Deus não quer que você pereça. Agora, se você está confiando em Maria, em Aparecida, em Pedro, em Iemanjá, em Kardec, em Buda, em Maomé, Deus vai dizer para você: não conheço nenhuma dessas pessoas. Aqui no céu só entra quem foi lavado e remido pelo sangue do meu filho Jesus. Você está ouvindo essa palavra? É profética para a tua vida. A decisão é tua. Garanto que ninguém irá para o inferno dizendo: Deus nem me avisou. Pelo contrário, você vai estar lá lembrando de cada oportunidade, inclusive essa, e você não quis. Mas se você quiser, essa é a palavra, essa é a mensagem. Se você quiser agora entrar em compromisso de servir a Deus, você
será salvo. Se você confiar em Deus agora, você será salvo. Se você receber Jesus como único Salvador, você será salvo. Pastor João Ribe, eu quero, o que eu devo fazer? Um gesto. Um gesto de fé. Eu quero receber Jesus como Salvador. Basta erguer a sua mão, basta levantar a sua mão. Quantos aqui querem receber o Senhor Jesus como único Salvador? Ergue a mão direita bem alto. Um gesto de fé. Eu quero. Um gesto de fé. Eu quero. Isso, graças a Deus. Graças a Deus que você levantou a mão. Agora sai do seu lugar. Você que ergueu a mão, vem aqui para frente comigo. Vem para cá. Vem aqui. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E por cada pessoa que está chegando aqui na frente, igreja, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Isso, venha correndo. Que bom, venha correndo. Pede licença, diga, eu preciso ir lá na frente. Eu não quero condenação, eu quero salvação. Isso, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Fico contente por você. Por você, Deus não vai chorar mais. Pelo contrário, vai ter festa no céu por tua causa. Agora olha aqui, você que está desviado ou desviada. Aquele povo que ouviu o profeta Jeremias, era tudo desviado, viu? Aquele povo que ouviu o profeta Jeremias, era tudo desviado, gente que conhecia a palavra. Tanto é que Deus falou, Jeremias, vai lá no átrio da casa do Senhor e prega. Está pregando para gente que conhece, para gente religiosa, pessoa que conhece a palavra. Eram todos desviados, mas o que aconteceu com eles? Não ouviram, não se converteram e pereceram. Você que está desviado ou desviada, não tem chance para você, não. Não tem chance. Se você continuar desse jeito, não há chance para você. Não fique esperando Deus mudar de ideia. Deus não vai falar, os desviados podem entrar. Não. Deus não vai mudar de ideia. Quem tem que mudar de ideia é você. É você que está desviado, desviada, que tem que mudar de ideia. Deus está falando contigo agora. Deus está falando para você, se converta, se arrependa e viva. O que você quer fazer? Quer morrer desviado? Você vai para aquele lugar de tormenta. Mas se você ouviu esta palavra e quer se consertar com Deus, você que está afastado das igrejas, você que está desviado, saia do seu lugar agora e venha aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Venha correndo, venha rápido. Todos que estão desviados, ouve o profeta. Ouve a palavra de Deus. Venha, você que está desviado ou desviada, venha correndo aqui para frente. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha para cá. Se mais alguém quer vir, aproveite agora. Aproveite agora. Porque chega uma hora que não tem mais remédio. Por enquanto há remédio. Por enquanto há remédio. Se mais alguém que quer vir, venha. O remédio tem nome, é Jesus Cristo. Ainda há chance. Se mais alguém quer vir na frente, aproveite agora, porque eu vou orar para essa pessoa. Dobre os seus joelhos comigo, por favor. Coloque a mão direita assim no seu coração. Feche os teus olhos. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra, recebi, me converti. E de joelhos, diante do teu altar, te peço perdão. Eu não quero, meu Deus, ir para o juízo já com a condenação. Pelo contrário, eu quero ir para o juízo já com a minha absolvição nas mãos. E essa absolvição eu tomo posse agora pelo sangue de Jesus. A tua palavra diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que agora, diante de ti, e tendo a igreja e o céu como testemunha, e confiando em ti, com fé,
eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu Deus da glória, escreve agora o meu nome no livro da vida e me dá certeza da tua salvação. Não me deixe cair. E se eu cair, Senhor, me levante, me põe de pé, porque eu não quero perecer na minha maldade. Eu não quero perecer no meu pecado, mas eu quero viver eternamente pelo sangue de Jesus. Assim seja. Amém.